Salve, salve, rapaziada. Bora comentar esse jogo. Corinthians e Portuguesa. Caralho, que jogo absurdo, mano. Que jogo absurdo, quase me mata do coração. Eu tava assistindo em live com a rapaziada. E o que foi esse jogo, rapaziada? Jogo decidido nos pênaltis. A gente teve que ver pênalti de Pedro Raul. Ai, de moleque tendo que bater pênalti decisivo. E eu acho que quem não morreu não morre mais. Quem não morreu não morre mais. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre esse jogo. Tentar comentar um pouquinho. Não sei nem que eu vou comentar aqui muito. Ai, caralho, que absurdo isso daqui foi, mano. Vou começar falando sobre o jogo. O jogo foi inexistente da parte do Corinthians. O Corinthians não jogou nada. A única coisa que eu posso falar aqui realmente é que o Corinthians não jogou nada. O Corinthians não jogou nada o jogo inteiro. Dá pra falar o finalzinho ali, o finalzinho. Mas o Corinthians foi totalmente dominado. Primeiro tempo pela Portuguesa. O primeiro tempo, se tivesse acabado 3-0, tava justo. Eles jogaram pra isso. Eles jogaram pra isso. Fazer 3-0, 4-0 no Corinthians no primeiro tempo. Porque o Corinthians simplesmente não chutava no gol. O Corinthians nem chegava direito ao gol. Jogadores que eram pra decidir, né? Que eu venho criticando constantemente, como Depay, né, não fazem nada em campo, não fazem diferença em alguns jogos. Não vou falar em todos os jogos, mas em muitos jogos não fazem diferença nenhuma. Hoje também não fizeram. E até que o Corinthians, pô, o primeiro lance que eu posso falar é um pênalti. Um pênalti absurdo que foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Ali eu já falei, puta que pariu. Começou, mano. Começou. E aí a gente tem que assistir o Hugo pegando o primeiro pênalti dele na noite. E o que falar do Hugo Souza? O que falar do Hugo Souza? Se você tinha dúvida se o Hugo Souza é ídolo do Corinthians, não tenha. Não tenha. A atuação do Hugo Souza nos pênaltis é algo assustador. Assustador. A gente pode falar que nos últimos jogos ele tomou gols, né, que poderia ter pegado, mas o Hugo Souza nos pênaltis, ele é algo assustador. Assustador. Ele acerta praticamente todos os cantos. Pega pênalti pra caramba. Assustador. Assustador. E aí, depois do pênalti que ele pega, o Corinthians realmente toma um gol. Toma um gol. De uma merda do Ranieri. Que o Ranieri sabe muito bem, né? Fazer merda. Em alguns jogos, o Ranieri tá fazendo jogos excelentes e jogos horríveis. Não tem o meio termo. Ele tá fazendo jogos nesse nível. E ele dá um chutão pra nossa área. O André Ramalho divide a bola muito mal. Muito mal. E o cara vem de bate-pronto. Uma bola que pinga. Eu não vou... Dava pra ter pegado? Até dava, mas, pô, uma bola extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu não vou culpar o Hugo. Não vou culpar o Hugo. A culpa foi muito mais do Ranieri e do próprio Ramalho, que não conseguiu nem dividir a bola com o cara. E a gente toma 1-0. Merecido. Merecido. Já falei aqui, merecido. Nada que aconteceu nesse jogo não foi por merecimento. Tudo bem. A gente pode falar que a Portuguesa, pelo que ela demonstrou no jogo inteiro, ela mereceu classificar. Mas foda-se. Foda-se, não mereceu classificar porra nenhuma mesmo. Aqui é Corinthians. E aí o Corinthians, como eu disse, não mostrava nada, não mostrava nada. Até que chega o segundo tempo. E no segundo tempo, o Dorival simplesmente saca Depay, Bidon e coloca Pedro Raul. Deu um all-in de merda ali. Hoje o Dorival, ele ganha o resultado, mas ele ganha o resultado a troco de sorte também. Porque o que pareceu ali foi que o Dorival desistiu do jogo. O Corinthians continuou não conseguindo fazer nada no jogo. Até que num lance no finalzinho, o Vitinho faz seu primeiro gol pelo Corinthians. E um gol extremamente decisivo. Um golaço. Um bolão do Mateuzinho. Um bolão do Mateuzinho. É muito bom ver um jogador marcando seu primeiro gol, porque vai que o Vitinho acorda. Acorda. Porque o Vitinho, ele faz alguns bons jogos, bons lances, mas o Vitinho ao todo é um jogador qualquer coisa no Corinthians, qualquer coisa. Hoje fez um gol muito decisivo, o primeiro dele pelo Corinthians. E realmente, decisivo. Não tem muito o que falar. E aí a gente vai pros tão temidos pênaltis. Pênaltis. Na parte dos pênaltis eu já tava maluco. Já tava maluco de... Eu sabia que poderia ter a chance de Pedro Raul ter que bater pênalti. Do próprio Alan ter que bater pênalti. Dos moleques terem que bater pênalti.
E aí é onde a gente começa a se preocupar. A gente fala, pô, eu confio no meu goleiro. Eu tenho um goleiro muito bom em pênalti. Mas, ao mesmo tempo, pênalti é sorte. É 50-50. E tinha muita gente pra bater que não é um especialista em bater pênalti. E os pênaltis se estenderam muito, muito. Cara que bateu, que perdeu o pênalti no tempo regular, perdeu de novo. E eu não vou nem comentar pênalti por pênalti, porque não... depois eu vou soltar aí a minha reação na disputa de pênalti. Mas foi absurdo. Absurdo. Eu só posso falar que o último pênalti, o Corinthians até que bateu muito bem os pênaltis. Até que bateu muito bem. O único que errou mesmo foi o Garro, que bateu de uma forma porca. De resto, todo mundo bateu bem os pênaltis. Por mais surpreendente que seja, a maioria bateu muito bem os pênaltis. E aí no último pênalti, obviamente, o Hugo tem que pegar. Tá escrito em algum lugar que o Hugo tem que pegar esses pênaltis. Porque não é possível. Toda disputa de pênalti do Corinthians, ele passa uma confiança absurda e o Corinthians vence. Não é que o Corinthians dá o gostinho que vai vencer e perde. Não, o Corinthians vence. Toda disputa de pênalti, o Corinthians vence. Então, hoje é comemorar a classificação. Não foi merecida. Não foi merecida a classificação hoje. Não foi. A Portuguesa merecia muito mais que o Corinthians. Mas, foda-se. Aqui é Corinthians. Não tem essa. O Corinthians, às vezes, ele faz a gente sofrer muito mais do que deveria. Muito mais do que deveria. Mas isso é Corinthians. Se não for sofrido, não é Corinthians. E hoje foi muito sofrido. Muito sofrido. Por muitas partes do jogo eu falei, pô, mano, a gente realmente vai ser eliminado. Mas o Corinthians tem que acreditar até o último minuto. Até o último minuto. E foi isso que aconteceu. Vitória gigante. Gigante do Corinthians. Agora é pensar no Novo Horizontino. Porque com esse resultado a gente sai de um confronto contra o Palmeiras. O nosso confronto era contra o Palmeiras. Se ganhasse nos 90 minutos. Agora a gente pega o Novo Horizontino. Mas não é mais fácil. Não é mais fácil. A gente não pode lidar como um adversário mais fácil, porque o adversário mais fácil era hoje, e olha como o jogo foi pros pênaltis, extremamente mal jogado. Então é pé no chão, e para esse jogo preparado, porque definitivamente a gente não estava preparado pro jogo de hoje. O jogo de hoje foi péssimo da parte do Corinthians, péssimo, e agora é se preparar o máximo possível. O tempo para os jogadores se recuperarem é muito curto. Daqui 3 dias já tem rodada no Brasileiro. Aí depois vai ter, já o jogo de novo. Muito complicado, mas a gente tem que estar preparado, muito preparado. E espero muito que o Corinthians realmente consiga ganhar esse Paulistão. E começar, tudo bem, a gente já ganhou um título, mas ganhar mais esse título já num estadual tão difícil, dá um gás absurdo pra temporada. E é isso. Me diz aí no comentário qual que foi sua reação nos pênaltis, qual que foi sua reação durante o jogo. Deixa aquele like, se inscreva. E valeu, vai Corinthians. E até o próximo jogo.